Mas o que a gente vai ver hoje é que esse número, sozinho, não conta a história toda. Ele pode significar duas coisas, assim, radicalmente diferentes. Uma urgência hipertensiva ou uma emergência hipertensiva. E a nossa análise aqui é para entender essa linha que é super fina que separa as duas. E tudo se resume a uma única pergunta. Algum órgão vital está sendo danificado agora, neste momento? A resposta muda tudo. Exatamente esse o ponto. A nossa intuição, diz que um número desses é sempre uma catástrofe. Mas na medicina, o contexto é tudo. Certo. O que define a gravidade não é só um número, a força da pressão, mas o que essa força está fazendo com o corpo, sabe? Em tempo real. E entender isso não é só um detalhe. É o que define se o tratamento vai ser uma redução calma, controlada, ou uma corrida contra o relógio para salvar um órgão. Ok, vamos começar a destrinchar isso. Para dar um pouco de contexto, o ideal de pressão é algo tipo 120 por 80. A gente já começa a falar em hipertensão a partir de 140 por 90. Exato. Então, 180 por 120 é um valor extremo. É como estar numa estrada de 100 por hora e alguém passar a 180. A gente sabe que é muito perigoso. Perfeito. E usando essa sua analogia da estrada, imagina dois carros a 180 por hora. O primeiro está numa pista livre, de noite, sem ninguém. É perigoso? Sim. Precisa ser parado? Com certeza. Mas não tem um acidente acontecendo agora. Certo. Isso seria a urgência hipertensiva. A pressão está altíssima, o risco é enorme, mas não tem uma colisão em andamento. E o segundo carro? O segundo carro também está a 180, só que ele está fazendo zigue-zague no trânsito, batendo em outros carros, causando um engavetamento. O dano está ali acontecendo. Ah! Isso é a emergência hipertensiva. A velocidade é a mesma, mas a consequência imediata é outra. A prioridade não é multar, é parar o carro na hora para evitar mais destruição. Essa imagem ficou muito clara. Então, o que seriam esses carros batendo dentro do corpo? O que os médicos procuram? É aí que entra o conceito de lesão em órgãos-alvo. Numa emergência, a pressão é uma força mecânica tão bruta que começa a destruir os tecidos mais delicados. E quais são esses órgãos? Os principais são o cérebro, os olhos, o coração, os grandes vasos como a aorta, os rins e, acredite, até o próprio sangue. A presença de um único sinal de dano agudo em um deles já muda tudo de urgência para emergência. Ok, então vamos investigar essa crise órgão por órgão. Começando pelo cérebro. Como um médico sabe que o cérebro está sofrendo? O paciente simplesmente desmaia? Nem sempre. O dano pode aparecer de algumas formas. Uma delas é a encefalopatia hipertensiva. A pressão é tão alta que ela vence as barreiras de proteção do cérebro e começa a inundar o tecido, causando inchaço. E quais os sintomas disso? A pessoa fica confusa, sonolenta, com uma dor de cabeça terrível, pode até ter convulsões. Não é um sintoma localizado, sabe? É um ataque geral ao cérebro. Entendi. E a outra forma, que acho que é a mais conhecida? É o AVC, o acidente vascular cerebral. Aí sim a pressão ou rompe um vaso, causando uma hemorragia, ou danifica a parede de um vaso a ponto de fechar ele com um coágulo. E aí vem aqueles sinais clássicos. Exatamente. Boca torta, dificuldade para falar, perda de força num lado do corpo. Isso é um sinal claro de que uma parte do cérebro está morrendo. É uma emergência absoluta. E os olhos? Confesso que parece um pouco aleatório. Qual é a conexão? Ah, os olhos são fascinantes. Eles são uma janela direta para o nosso sistema nervoso. O fundo do olho é o único lugar do corpo onde a gente consegue ver os nervos e os vasos sanguíneos diretamente, sem cirurgia. Sério? Sim. Com um aparelho simples, o médico consegue ver o nervo óptico. Se a pressão dentro do crânio estiver muito alta por causa daquele inchaço que eu falei, o nervo óptico também incha. Esse sinal se chama papiledema. É uma prova visual de que a pressão está literalmente esmagando o cérebro. Uau! Isso é incrível. E o dano continua. Eu li sobre uma coisa que soa apavorante. A dissecção da aorta. A analogia era de uma mangueira de incêndio se rasgando por dentro. Isso é literal, assim? É assustadoramente literal. A aorta é a nossa maior artéria, né? A parede dela tem camadas.
A pressão é tão violenta que faz um pequeno rasgo na camada de dentro, a íntima. Meu Deus! E o sangue, sob altíssima pressão, começa a entrar por esse rasgo e cavar um túnel entre as camadas da artéria, separando elas. E a pessoa sente isso? Qual é o sintoma? Sim, e é uma das dores mais terríveis da medicina. É descrita como uma dor súbita, lancinante, como se a pessoa estivesse sendo rasgada ao meio, geralmente indo para as costas. A intensidade é máxima. É uma corrida contra o tempo para a cirurgia. Fica bem claro porque é uma emergência. E o coração e os rins, que são a bomba e o filtro do sistema. Sofre um impacto direto. Pensa no coração como um motor que tem que empurrar um carro com o freio de mão puxado. A resistência é tão imensa que o músculo do coração simplesmente não aguenta. Ele entra em falha. E aí? O sangue volta, congestiona os pulmões, é insuficiência cardíaca aguda. O paciente sente uma falta de ar desesperadora. E os rins? Como eles são atingidos? Os rins são um sistema de filtros super delicados, sabe? Milhões de pequenos novelos de vasos. Eles não foram feitos para essa pressão. A força bruta simplesmente rasga esses filtros. O resultado é insuficiência renal aguda. E um sinal pode ser sangue na urina. É uma cascata de destruição mesmo. Eu vi que até o sangue pode ser danificado, o que eu achei estranho. Como a pressão pode quebrar as células do sangue. Esse mecanismo é brutal. O nome é anemia hemolítica microangiopática. A pressão estraga a parede dos vasinhos mais finos, deixando eles ásperos. As hemácias, os glóbulos vermelhos, que são flexíveis, ao tentarem passar por ali, são literalmente despedaçadas por essa força. É como tentar passar gelatina num ralador. Nossa. A pessoa fica anêmica de repente, não por perder sangue, mas por destruir o próprio sangue dentro do corpo. Entendi. Fica muito claro que a emergência é um processo ativo de demolição. O que me leva a pensar, se a destruição é tão rápida, a resposta médica tem que ser igualmente drástica, né? Não dá para dar um comprimido e mandar para casa. De jeito nenhum. A abordagem é como o dia e a noite. Na urgência, sem lesão de órgão, o objetivo é uma redução tranquila. A gente usa remédio oral, a meta é baixar a pressão em 24, 48 horas. Tem tempo. Certo. Na emergência, calma é um luxo que não existe. E qual é o protocolo, então? A meta? A meta é reduzir a pressão em mais ou menos 25% na primeira hora. Não muito mais que isso, porque baixar rápido demais também é perigoso. Mas tem que ser imediato para parar o dano. E para isso, o tratamento é na veia, na UTI, com monitoramento total. E qual seria o extintor de incêndio para essa situação? Que tipo de remédio? Um exemplo clássico é a nitroglicerina. O interessante dela é que ela ataca o problema em duas frentes. Ela causa uma vasodilatação universal. Ok. Primeiro, ela dilata as veias. Isso faz com que menos sangue volte de uma vez para o coração. Em termos técnicos, reduz a pré-carga. O coração trabalha com menos esforço. Entendi. E a segunda frente de ação? A segunda é dilatar as artérias. Isso diminui a resistência contra a qual o coração tem que bombear. É como se a gente asfaltasse a estrada na frente do carro. A pós-carga diminui muito. A combinação desses dois efeitos causa uma queda rápida e eficaz da pressão. Ok, então depois de passar por todos esses detalhes, a gente volta para o começo de tudo. Tudo se resume àquela pergunta. Os órgãos estão sendo danificados agora? Exatamente. Um sim ou um não para essa pergunta é o que separa um paciente que vai para a enfermaria de um que vai direto para a UTI. Não é o número 180 por 120. É a confusão mental, a dor no peito, a falta de ar, é o raciocínio clínico. Isso mostra muito a diferença entre só decorar fatos para uma prova e entender de verdade a fisiologia para tomar uma decisão que salva uma vida. Para um estudante de medicina, por exemplo, deve ser um desafio enorme. Com certeza. Não é só saber a lista, é ter que avaliar tudo isso sob pressão. Sem dúvida. E construir esse raciocínio clínico, essa capacidade de conectar os pontos, é a parte mais difícil e mais importante da formação. É uma habilidade que se constrói com muito estudo e principalmente com muita prática, resolvendo casos,
respondendo a milhares de questões. Falando nisso, para os estudantes que nos ouvem e querem justamente construir essa ponte entre a teoria e a prática do plantão, vale a pena conhecer as ferramentas certas. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. É a diferença fundamental entre ter um conhecimento passivo, guardado num livro, e ser capaz de aplicar ele ativamente para resolver um problema complexo como este. É o que transforma informação em ação. Então, o que fica dessa nossa análise? Para mim, essa distinção entre urgência e emergência é um exemplo perfeito de como um único fator biológico, a lesão de órgãos-alvo, pode redefinir tudo: o risco, a estratégia, o senso de urgência. Perfeito. Não são só os números, é o impacto real no corpo. Isso me deixa com um último pensamento aqui. A gente passou todo esse tempo focado na crise, no dano agudo, no barulho. Mas isso levanta uma questão ainda maior, né? E o dano silencioso, de longo prazo, daquela hipertensão crônica que fica ali em 15/9, 16/10, por anos? Como o corpo se adapta a essa pressão constante, dia após dia? E qual é o custo oculto que os nossos órgãos pagam lentamente, antes que uma emergência sequer aconteça? Essa é a outra face da moeda, e talvez seja até mais importante.